A primeira entrevista com os principais candidatos à presidência, determinada por sorteio, é com Dilma Rousseff, do PT, e terá duração de 20 minutos, divididos em 2 blocos. Por conveniência dos candidatos, acertou-se que as entrevistas seriam gravadas e exibidas na íntegra, sem nenhum tipo de edição ou corte. A de Dilma foi gravada agora há pouco. Vamos vê-la. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Globo. Candidata, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Eu vou formular a primeira pergunta. A senhora passou, até talvez por não ter disputado nenhuma eleição até agora, por uma grande transformação física. O cabelo, roupa, o jeito de falar, foi difícil? Boa noite, William. Boa noite, Cristiano. Eu acho que esse é um processo diferente de ser ministra-chefe da Casa Civil. Eu sempre digo que, como ministra-chefe da Casa Civil, a gente trabalha muito. E tem muito pouco tempo para você se relacionar com a população, porque é um trabalho de bastidor, de construir, de estruturar um governo, de levar ele à frente. Então, há uma exigência muito grande. Quando eu passei a ser candidata, eu acho que, vou te falar assim com sinceridade, eu acho que é melhor, mais fácil. Porque implica em você ter contato com as pessoas, conseguir conversar com elas, fazer propostas. E é importante também você cuidar da forma como você aparece em público. Porque você vai, na verdade, aparecer para os 190 milhões de brasileiros de uma forma ou de outra. Ou através da TV aberta, ou através do rádio também que você vai conversar. E, principalmente, eu acho no contato pessoal. As pessoas gostam que a gente se cuide para se aparecer para elas. Então, eu acho que isso foi bom para mim, eu acho que é bom também para as pessoas que me assistem, me veem. Candidata, a gente tem visto muitos petistas envolvidos em escândalos na campanha da senhora. José Dirceu, por exemplo, qual é o papel que ele terá num possível governo da senhora? Olha, sabe, Cristiane, eu não tenho discutido um futuro governo. Por uma questão, eu acho que de respeito à população. Para você começar a discutir um governo, eu teria de estar eleita. Eu acho que a questão que se coloca quando você está em campanha eleitoral é respeitar uma das questões mais importantes na democracia, que é o voto do povo, dia 3 de outubro. Se eu colocar a carroça na frente dos bois, em vez de eu discutir os programas de governo, em vez de eu dizer o que eu quero para as pessoas me escolherem como presidenta do Brasil, eu vou ficar discutindo uma coisa que não aconteceu, porque cá entre nós, pesquisa não ganha eleição. Mas a senhora... que ganha eleição é voto na urna, dia 3 de outubro. Mas a senhora não vê problemas em trazer de volta à política uma pessoa que teve direitos políticos cassados? Eu vou te insistir com isso. Eu não vou discutir nem o Zé Dirceu, não vou discutir quem quer que seja. Outro dia colocaram que o Henrique Meirelles, outro dia colocaram que era o Guido Mantega, outro dia colocaram que era o Palocci. Eu, em princípio, não discuto nenhum nome para o meu governo. A senhora vai deixar... É uma questão, assim, de princípio. Por quê? Porque eu tenho sido acusada também de estar querendo ganhar a eleição antes da hora e que eu quero sentar na cadeira antes. Eu queria dizer, gente, que quem sentou na cadeira antes foi o ex-presidente da República. E que acho, inclusive, por 2 motivos eu não sento em cadeira antes. Primeiro, porque eu respeito o voto popular. E, em segundo lugar, porque eu acho que dá azar sentar na cadeira e ficou visível que deu azar. Essa é uma dose de superstição, uma novidade. Como todo brasileiro e brasileira desse país. Agora, a senhora, ao se recusar a discutir cargos e distribuição de cargos, a senhora vai deixar um monte de gente decepcionada. Seus aliados estão discutindo abertamente quem vai ficar com o quê. Não seria hora da senhora participar? Sabe, comigo, que sou, se eleita, a parte interessada, ninguém fez isso até hoje. Todo mundo respeitou o fato que, em processo eleitoral, a gente tem de levar em conta o interesse da população no fato de que ela tem de se esclarecer. Segundo, tem de respeitar o dia do voto. É que nem futebol. Todo mundo pode ficar fazendo prognóstico. Mas, se um jogador de futebol sair dizendo que ele vai ganhar de 2-0, de 1-0, sem ter a bola na rede, é uma baita pretensão. Eu considero que seria pretensão da minha parte discutir qualquer consequência do processo eleitoral de 3 de outubro sem estar o último voto na urna às 5 horas da tarde. Mas já que a senhora usou futebol, todo mundo escala o time antes do jogo.
Todo mundo escala o time antes do jogo, mas aí é futebol. E eu estou fazendo a eleição. Candidata, a Receita Federal negou intenção política na quebra de sigilo no vazamento de dados de tucanos. Na semana passada, integrantes do seu partido já foram envolvidos em montagem de dossiês contra opositores. Como é que a senhora pode dar garantias para a gente, para a população, que isso não vai acontecer num eventual governo da senhora? Olha, eu tenho muito tempo de vida pública, Cristiane, e jamais compactuei com nenhum mal feito. Tenho insistido que a acusação da oposição a mim e à minha campanha é absolutamente sem fundamento. Inclusive, entrei com 6 medidas jurídicas contra o candidato, meu opositor, não eu, mas o meu partido, e também pedi providências à Polícia Federal para investigar esse fato. Eu considero que é absolutamente injustificável que uma pessoa acuse outra sem apresentar provas. Nós temos pedido sistematicamente que apresente provas. Aliás, se essa situação for colocada dessa forma, eu queria dizer uma coisa. O partido do candidato, meu adversário, tem uma trajetória de vazamentos e grampos absolutamente expressiva. Por exemplo, vazamento das dívidas dos deputados federais com o Banco do Brasil nas vésperas da votação da emenda da reeleição. Os grampos que existiram no BNDES e também os grampos feitos junto ao próprio gabinete, o secretário da Presidência da República. Eu jamais usei esses episódios para tornar o meu adversário suspeito de qualquer coisa, porque eu não acho correto. Agora, eu também não concordo em que, sem provas, me acusem ou acusem a minha campanha. Eu tenho uma trajetória política. Na minha trajetória política, eu tive sempre absoluta respeito, né, pela legalidade e pelo uso do dinheiro público. Então, não vejo nenhuma justificativa para as acusações, a não ser interesse eleitoral. Candidata, a senhora tem uma longa história política. A senhora foi torturada durante a ditadura militar. Como é que a senhora se sentiu quando ouviu o presidente Lula comparar presos de consciência em Cuba a bandidos em São Paulo? Olha, William, eu acho que a trajetória política e de vida do presidente Lula não pode permitir que a gente acredite que o presidente Lula foi uma pessoa que não lutou a vida inteira pelos direitos humanos. Eu, da minha parte, tenho consciência disso e tenho presenciado isso. Acho que de forma muito discreta, inclusive. O Brasil é responsável pela soltura dos presos políticos. Eu não digo que ele é responsável, que seria também muita pretensão minha, mas eu acredito que o presidente Lula, o Itamaraty e todas as tratativas feitas de forma discreta, como deve ser feito, até porque se você não fizer de forma discreta, você não consegue muitas vezes o seu objetivo. Responsável pela soltura dos presos políticos em Cuba. Agora, eu da minha parte tenho uma convicção, William, sabe qual é? A minha vida pessoal, ela teve um momento muito duro. Eu vivi a minha juventude durante a ditadura e lutei contra ela do primeiro ao último dia. Tenho absoluta solidariedade com presos políticos. Sou contra crimes de opinião, crimes políticos ou crimes por pensar, por querer ou por opor. E vou defender isso a minha vida inteira. Ou seja, a senhora jamais faria essa comparação? Não, eu não acho correto transformar o presidente e falar que o presidente tomou uma atitude errada nesse episódio. O presidente, eu vou repetir, foi responsável, pelas tratativas de soltura dos presos políticos cubanos. Candidato, é notório que as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, estão relacionadas ao tráfico de drogas e também ao crime organizado aqui no Brasil. Por que a senhora hesita em chamar as Farc de narcoguerrilha?
eu jamais hesitei em falar que as Farc têm relações com o tráfico, é público e notório. Então a senhora está declarando aqui que as Farc são Não estou declarando, não. O governo do presidente Lula acha as Farc ligadas ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Nunca escondemos esse fato. Aliás, essa história das nossas relações com as Farc foi muito bem respondida pelo próprio presidente, ex-ministro da Defesa da Colômbia, que disse o seguinte: em várias oportunidades, ele, ministro da Defesa, que combateu inequivocamente as Farc na Colômbia, conversou com elas, teve diálogo, porque tem momentos que sem ele ter o diálogo, ele não consegue acabar e negociar a paz. Então, no Brasil, a gente tem de perder eu acho assim, essa visão um tanto ou quanto conspiradora, que muitas vezes se coloca. Se não se conversar, você não consegue, inclusive, a paz. E eu acho que ele foi muito feliz na resposta que ele deu para uma revista nesse domingo, né? Foi domingo que saiu, em que ele disse: eu e outros políticos colombianos conversamos também. Candidata, peço para a senhora continuar aqui com a gente. A gente vai fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais entrevista com a candidata Dilma Rousseff, do PT.